Agora que eu falei para vocês, basicamente quais são os conjuntos de dificuldade que vocês mais vão encontrar quando vocês estão nessa longa etapa de princípio de curva de trabalho. E é engraçado porque essa etapa durou para mim, sei lá, 10 ou 12 anos. Me parece que hoje é mais fácil. Durante boa parte desses 10 ou 12 anos eu nem tinha conhecimento claro de como as redes sociais funcionavam, sob o ponto de vista de tráfego para público frio, interesse, lookalike, remarketing. Eu não tinha uma quantidade grande de seguidores, as ferramentas ainda eram muito rústicas, os lançamentos ainda eram feitos quase todos com lista de e-mail. Me parece que hoje você não precisa trilhar esses 12 anos. Me parece que hoje, com conhecimento do novo mercado, com mercado de trabalho, com produtos como a Nova Revolução e tantos outros, não existiam tantos produtos digitais assim. Talvez essa curva seja reduzida para 3 anos, 4 anos, não sei, depende de quão duro você trabalha, do quanta sorte você tem também. Sorte é um elemento que tem que estar presente, é importante. Mas basicamente essas são as principais dificuldades que você vai encontrar durante esses anos. Agora, quando você começa a atravessar esse cenário que é o cenário onde você não tem grana nenhuma, você está sempre muito justo. Não é que você está passando fome aqui, você ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta. E quando você poupa R$300, R$500, R$1.000, R$2.000, não é o suficiente, você está sempre a uma emergência de perder tudo. Quando você passa essa zona de arrebentação, você entra no que eu chamo de durante a curva de trabalho. É quando você vai simplesmente trabalhar para acumular mais grana, e até que vem a grande tacada, a primeira tacada grande tua. Você encara, eu boto aqui ponto 1 e ponto 2, a solidão do homem e a solidão da mulher. A solidão do homem é totalmente diferente da solidão da mulher. Quando eu falo a solidão do homem, eu estou falando, ele se casou ou ele pretende se casar com uma mulher empreendedora, talentosa, trabalhadora e quer crescer. E ele não. Se ele for um cara também empreendedor, talentoso e quer crescer, tudo bem, eles vão só se somar. Mas às vezes ela se apaixonou e quer casar com um cara bom, tudo bem. Porque não quer ser empreendedor, um cara que está satisfeito no servicinho dele ali, não tem problema nenhum. A solidão do homem está muito mais ligado à capacidade que ele tem de criar uma vida paralela dentro do relacionamento. E é isso que você precisa evitar. Porque provavelmente, se existe uma chance do seu casamento acabar, ou em traição, ou em puro e simples abandono, é quando esse distanciamento masculino se torna grande demais, irreversível demais, e vocês vão viver como estranhos. E ele será plenamente capaz de trabalhar sem te mandar uma mensagem, chegar em casa e ligar a televisão, ou videogame, ou computador. Te procurar uma vez ou outra, raramente, quando ele quiser transar com você. Ir aos restaurantes em datas comemorativas que são tão importantes que não dá para contornar. E vocês sabem que no fundo vocês vivem como estranhos? Essa é a solidão masculina. É isso que acontece quando você não consegue convencer o seu marido ou o seu namorado de que vocês estão juntos nesse barco e que tudo bem se ele quer ter esse estilo de vida, mas você não vai conseguir desligar o botão que é essa necessidade de empreender e criar que algumas pessoas nascem. A solidão da mulher é completamente diferente. A solidão masculina é desejar o distanciamento e depois não perceber que o próprio distanciamento que ele desejou e que ele consegue lidar tão bem foi a mola propulsora para ele acabar dissolvendo o relacionamento. A mulher não, a mulher quer estar junto. A mulher se sente excluída, abandonada, solitária, deixada de lado. Se o homem cair numa jornada única e obsessiva de trabalho durante muitos anos. Esse foi o grande problema que eu enfrentei nos primeiros 5 ou 6 anos de relacionamento com a minha esposa. Eu só queria saber de trabalhar e eu achava que ela tinha obrigação de entender. Porque eu tinha uma visão concreta, eu havia feito, eu tinha uma visualização concreta, eu havia feito a promessa clara para ela, ela entendeu o que era necessário ser feito, eu protegia ela eu fazia um enfrentamento externo, eu protegia ela da pressão externa e eu falava, pô, você já não entendeu o plano? Você já não entendeu como é que nós vamos fazer? Você já não entendeu que o negócio é me deixar trabalhar e que eu vou chegar lá e aí nós vamos chegar juntos? Por que você está reclamando que eu não te dou muita atenção?
Por que você está reclamando que eu não estou indo para a praia de sábado? Você sabe quais são as regras do plano. O ponto é que isso é solitário demais. O ponto é que quem está jogando, quem está trabalhando, estudando, virando noite, não vê o tempo passar, os meses passarem, os anos passarem. E quem está ali sentado à espera dessa concretização, vive um ritmo, uma contagem de relógio completamente diferente. A solidão da mulher, ela vive muito mais no sentido de eu não participo mais da vida dele. Eu não faço parte mais da vida dele. Enquanto a do homem eu não quero fazer parte dessa vida dela, que se dane. A mulher ela é acometida pela solidão e o homem pelo desprezo e pelo faz pouca diferença. Se você quer ser rica, você que seja, eu não me importo. E a mulher fala, se você quer ser tão rico, você vai acabar não tendo espaço para mim. Se você é tão obsessivo nisso, quando é que você pensa em mim? Esses são, sem dúvida, os dois grandes agentes causadores de separação e de divórcio e de dissolução de relacionamento. E principalmente, isso acontece quando você está muito perto de chegar lá. E ali eu ponho um ponto 4, eu vou pular o ponto 3 e vou direto para o 4. Depois eu volto no 3. Que eu coloco que durante a curva do trabalho você vai viver um perigo que eu vivi muitas vezes e que eu digo que eu também caí. Esse problema hoje eu teria evitado muito sofrimento, muita sensação de abandono por parte da minha esposa, que é o perigo dos grilhões de ouro, que é quando você já começa a fazer algum dinheiro, mas você está tão obcecado com a ideia de fazer mais e que você não pode perder isso e que a gente vive durante um tempo, a gente vai trabalhando durante anos. Todo mundo diz que nós somos loucos, mentirosos, golpistas ou sonhadores e que nós só enxergamos só nós enxergamos a realidade que a gente enxerga. É muito comum que a gente se acostume a apanhar. E a gente tem que lidar por várias vezes com a síndrome do impostor. Quando você faz o seu primeiro dinheirinho, pode ser, sei lá, seus primeiros 50 mil, 100 mil, você tem muito medo deles sumirem de você. Você tem muito medo de devolver esse dinheiro para o mercado. Então você segura ele. E de repente você dobra esse valor e você tem o mesmo medo de perder tudo. Não importa quanto dinheiro você tenha na conta, você está sempre com medo de voltar à estaca zero, de dever, de ter uma vida desregulada. Isso é muito comum com filhos de pais desregulados, não é? Filhos de pais que gastavam demais, de mães que gastavam demais. Hoje tem emprego, vida estável e mesmo assim não consegue segurar o dinheiro, lidar com dinheiro, pensar em dinheiro, porque as memórias que voltam para sua cabeça são sempre memórias ligadas a isso. Dinheiro é problema, dinheiro é dor, dinheiro é isso, é aquilo. Então, os grilhões de ouro são... Caramba, tinha uma época que eu estava com 80 mil reais no final de um mês na conta e eu ainda não queria dar um presente para minha esposa. Porque na minha cabeça aqueles 80 mil deveriam ser guardados para fazerem parte de um montante maior que seriam dados como entrada num apartamento que ela queria e que eu ia atrás e que eu sabia que eu não tinha dinheiro suficiente, então tinha que guardar tudo. Mas a verdade é que se eu pagasse 200 reais em qualquer coisinha boba que mulheres gostam, e eu sei que nessa hora alguém vai falar, nossa, 200 reais não é qualquer coisinha boba. Mas, cara, acredite, nos grandes centros, sei lá, você vai pagar 100 conto pra jantar em qualquer lugarzinho. Aí você compra um presentinho de 100 reais, que é qualquer roupinha, pronto, 200 conto. 200 reais voam hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. Eu sabia que se eu pegasse daqueles 80 mil, 200 reais não iriam massacrar meus sonhos. Cuidado com os grilhões de ouro. Porque nós passamos tanto tempo nos convencendo de que nós temos que economizar e trabalhar e juntar, que às vezes a gente pode gastar um pouco. E nós vamos nos aprisionando, nós nos acostumamos tanto a trabalhar aos finais de semana, que de repente a gente pode, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, tirar um final de semana. A gente não tira por causa do costume. E é nessa hora que você percebe como é fácil se tornar uma pessoa avarenta e se tornar escravo do próprio dinheiro. Porque a gente quer tanto dinheiro quando a gente não tem, que quando a gente começa a fazer, a gente se torna escravo dele. E aí eu quero retornar para o ponto 3. Ícaro, qual foi a função? Qual foi a solução que você encontrou? Qual foi o remédio que você encontrou?
Porque você precisava trabalhar muito. Você precisava estudar muito. Você precisava pôr muita energia. E é claro que se você está trabalhando e estudando muito, sua mulher vai se sentir invariavelmente só. Qual foi o remédio que vocês dois encontraram? Porque nós encontramos juntos, como casal, esse remédio. Nós encontramos a solução para esse problema com o que eu chamo no ponto 3 de divisão clara de tarefas. A partir de um momento, a minha esposa pediu demissão do trabalho dela, e ela ganhava 8 vezes mais do que eu quando nós começamos a namorar. Ela já era advogada e eu estava no 2º ano da faculdade. Ela era estagiária do Ministério Público, depois ela se tornou advogada. Só para deixar claro. Quando ela pediu demissão e começou a trabalhar em casa, de certa maneira, ela também começou a ficar ocupada. Ela começou a se dedicar à maternidade, ela começou a se dedicar a uma vida que para ela começou a ganhar outro sentido. E por um tempo eu pude me dedicar mais ao trabalho, enquanto ela se dedicava mais às outras tarefas, e nós formamos um bom time. Mas esse fantasma da solidão não deixou de rondar a nossa casa, porque quando meu filho nasceu, eu não cuidava do Mateus, eu só trabalhava. E ela teve que ficar o primeiro ano inteiro do Mateus indo e vindo para a casa da mãe dela. Porque a mãe dela ajudava, porque ela não estava acostumada a uma criança. A primeira criança é sempre um impacto enorme. E eu trabalhando. Por muitas vezes eu poderia ter terminado de trabalhar sexta-feira e ter passado a sexta, o sábado e o domingo com ela. Mas eu não queria, porque eu estava totalmente agrilhoado pelos grilhões de ouro. Não posso parar. E eu podia parar. Então cuidado para não se viciar em trabalho. Cuidado para não deixar o trabalho dominar você completamente. Cuidado para não se tornar um avarento. Porque enquanto você não tem nada, é plenamente justificável que você bote todo o seu tempo, saúde e os seus melhores anos para construir alguma coisa, mas nunca cometa o erro de trocar tempo com seus filhos e com a sua esposa se você já tem grana. Ninguém ao final da vida vai se arrepender de não ter comprado um apartamento melhor e guardado esse dinheiro, porque agora as ações multiplicaram. Você não vai se arrepender de ter comprado um apartamento para tua esposa, para tuas crianças, de ter comprado bicicleta para eles, de ter ido viajar na praia ou levado eles no Beto Carreiro ou na Disney. Ninguém vai se arrepender de ter guardado pouco dinheiro quando estiver na fila da UTI. E nós chegamos no ponto 5, que é algo que eu só percebi também durante a curva de trabalho, durante o meu primeiro processo inicial de ganho de dinheiro, que não é o enriquecimento, mas o ganho de dinheiro. Os seus filhos não querem saber do seu dinheiro. E a pior coisa que você pode fazer para sua esposa é falar: eu trabalho porque vocês precisam de dinheiro, vocês gostam desse dinheiro, vocês querem esse dinheiro, vocês acham que é barato ter isso daqui, vocês acham que é barata a escola, o plano de saúde. Na boa, teus filhos não querem teu dinheiro. Pare de ser um babaca. Você sabe que no fundo, e quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fui babaca? Porque no fundo eu sentia mais prazer em colecionar dinheiro do que precisava de fato. E a segurança que eu queria construir para minha família era só uma desculpa. Como o cara que bebe porque trabalhou demais e ele acha que bebendo faz ele trabalhar mais. É isso, eu falava: não, eu estou pensando na minha família, estou sendo um pai de família responsável, estou sendo um cara que pensa na segurança de vocês, mas no fundo boa parte daquilo era só desculpa porque eu queria trabalhar mesmo para ganhar mais dinheiro, porque esse é o meu vício. E foi aí que eu comecei uma rotina de: olha, tudo bem, eu quero expandir, eu quero o escritório e eu quero as salas. Hoje nós temos 3 salas aqui nesse prédio, mas eu quero ter tempo, muito tempo com a minha família. Porque eu não vejo sentido em expandir o meu negócio se eu perder tempo com os meus filhos. E hoje em dia eu chego no trabalho 2 horas da tarde, às vezes nem 2 horas eu chego, às vezes eu chego 3 horas da tarde e vou embora 6 horas da tarde. E as pessoas perguntam: como é que você consegue? Eu montei meu time para que isso fosse possível. Eu estou aqui agora às 5 da tarde gravando. Eu cheguei às 3, vou gravar até às 5h10, 5h20. E aí eu finalizo meu trabalho e tá tudo acontecendo. Eu tô pelo WhatsApp, tô pelas demandas que a secretária manda. Eu construí o meu trabalho para que eu pudesse aproveitar meus filhos. Caso contrário, não faz o menor sentido. Enquanto você não perceber que aquilo que te trouxe até aqui, agora eu estou falando de um momento
um pouco mais maduro financeiramente, se você que já está fazendo algum dinheiro não perceber que esse espírito de combate, de força, de trabalho, de reforço, de ralar todo dia, se você não perceber que isso é altamente addicted, né? Que isso é altamente viciante, você nunca vai parar. E é por isso que eu vejo pessoas na Faria Lima, em Alphaville, que tem 100, 200, 300 milhões e não tem saúde, e não viaja com os filhos, e tira 7 dias de férias, e que nunca está satisfeito. E aí você pega umas frases, tipo frases imbecis do Donald Trump. Não, porque dinheiro é só um ponto no placar. Que placar? Que placar? É o seu placar. Não é o placar da sua esposa. Não é o placar das suas crianças. É o seu placar. E você percebe que você é um homem casado, com filhos, e que só se importa com o seu placar. Esses são os grandes grilhões de ouro. Essa é a grande tristeza da vida. E é isso que me faz desdenhar de todos esses caras. É isso que me faz desdenhar de todo mundo que fale de legado e cujo único legado que tem para deixar é dinheiro e cachorro. Quando você fica rindo de si mesmo, quando você se estufa o seu peito para falar porque dinheiro para mim é um ponto no placar, que placar? Porque a sua família inteira tem que viver à espera do seu placar. E o placar das suas crianças, e o placar da sua esposa, e o placar da sua família, como um todo. Então, muito cuidado, porque vai ser tentador nesse momento você cair na maior mentira de todas, e eu caí nessa mentira durante muito tempo. Tudo que eu aponto aqui eu cometi, em maior ou em menor medida. Você trabalha como um condenado, trabalha como um cachorro, trabalha como um animal, come barato, não tem móvel, não tem TV por assinatura, não gasta nada, não tem carro, você só trabalha, 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 trabalha. Por quê? Porque você diz que faz isso pela sua família, até que você chega onde você quer e percebe que, na verdade, é mais vício mesmo, você não consegue parar. E a sua família entra em segundo plano. Porque em algum momento sua mulher diz assim, e aí, mas agora já tem, né? A gente pode parar um pouco? Não, não, agora eu não posso porque eu tenho esse outro objetivo e porque eu tenho que chegar aqui e eu tenho que fazer aquilo outro. E pode ser que sua pátria não seja a sua família, pode ser que pareça muito que sua pátria é sua família, mas sua pátria é você e a sua vontade irrefreável de trabalhar. O próprio surgimento do Minha Pátria é Minha Família foi um reflexo de uma imensa autocrítica que eu fiz quando eu percebi que, na verdade, minha pátria era o meu trabalho. Eu vou trabalhar porque eu amo a minha família, eu vou trabalhar porque eles precisam de dinheiro, eu vou trabalhar para ter estrutura financeira, eu vou trabalhar para que eles estejam seguros, eu vou trabalhar para que eu possa criar uma rede aqui de segurança para eles. E, na verdade, já estava mais do que o suficiente. Eu só não conseguia parar de trabalhar. E eu precisava continuar criando desculpas para continuar mantendo o meu vício. E os primeiros meses que eu fiquei em casa até esse horário era difícil, porque eu pensava, nossa, mas eu sou um vagabundo, porque e assim a empresa hoje funciona 1.500 vezes melhor do que antes. Funciona todo dia, edita vídeo todo dia, sobe vídeo todos os dias, todas as redes sociais estão feitas, os clientes estão atendidos, tem suporte rodando 24 horas por dia, a empresa cresce, é muito melhor, muito mais inteligente, muito mais eficaz do que era antigamente. Eu trabalho muito menos, mas é porque eu quis tomar essa decisão consciente. Se você não tomar, a maioria dos empreendedores, eles acham que eles vão ganhar dinheiro para trabalhar menos. A maioria dos empreendedores ganham dinheiro para trabalhar mais. Eles ganham mais dinheiro, aumentam o custo de vida e trabalham mais. E ganham mais dinheiro, aumentam o custo de vida e trabalham mais. E não acaba nunca. Cuidado com os grilhões de ouro. E as crianças não querem o seu dinheiro.